Tínhamos pela frente o concurso da Defensoria Pública e já sabíamos, como disse no episódio anterior, que as provas objetiva e discursiva seriam realizadas no mesmo dia. Então, era uma preparação total. Nós já sabíamos que tínhamos a necessidade que nós nos preparássemos para as duas fases, porque necessariamente faríamos as duas. Isso foi muito rico, muito útil, porque a resolução das questões, a preparação das peças auxiliava na compreensão dos institutos teóricos, até direcionava o olhar sobre esses institutos. E o inverso, a compreensão da teoria facilitava a resolução das peças, então isso gerava um ciclo muito positivo, muito rico, em que a teoria estimulava a prática, a compreensão da prática, e a prática direcionava o olhar no estudo da teoria. Mas, Jean, vocês decidiram fazer o estudo priorizando doutrina, legislação ou jurisprudência? Essa aqui é uma grande dúvida, talvez seja aí um grande desafio para todo aquele que se prepara pensando aí na perspectiva de um estudo de alto rendimento, sobretudo para as carreiras do sistema de justiça. A nossa série Diário Oficial de um Concursando entra agora numa fase decisiva, em que eu narro especificamente a preparação para o concurso da Defensoria, mostrando todos os detalhes, todas as estratégias que nós utilizamos para alcançar um nível que eu consideraria, naquele momento, o nível ideal. Bom, a definição de qual é desses três elementos que deverá ser priorizado passa pelo estudo da banca organizadora. No nosso caso, quem fez a prova foi a Fundação Carlos Chagas, que tinha um histórico de cobrar na primeira fase, principalmente, a legislação e jurisprudência. Ainda hoje é assim. Via de regra, a Fundação Carlos Chagas cobra, não só ela, as bancas de um modo geral, têm uma preferência grande por cobrar na primeira fase a letra da lei e a jurisprudência acerca do conhecimento da legislação, sobretudo a novidade. Então, como é que nós fazíamos? Nós partíamos para a teoria? Não. Isso aqui é um ponto importante. A gente estudava tendo como ponto de partida o estudo da legislação. Jean, mas estudar a legislação é muito chato, eu não dou conta, eu não consigo estudar a lei, é muito desagradável. Bom, aqui nós temos algumas dicas. Primeiro, é que você não deve, claro, você já deve ter, se é concurseiro profissional, sabe que não adianta apelar para a memorização que não dá certo. Um ou outro aspecto você tem que saber decorado. Por exemplo, elementos do ato administrativo, lá na teoria do direito administrativo, isso aí você tem que saber de cor, né? Não tem como. Alguns elementos você tem que ter bem decorado. Por exemplo, artigo 5º da Constituição Federal. Pelo menos os principais institutos ali do artigo 5º você tem que saber de cor e salteado, sem sombra de dúvidas. Mas não há necessidade que você faça isso por uma memorização estanque, né? Uma memorização mecânica. Como é que eu sugiro, como é que nós fazíamos e como é que eu sugiro que você possa superar essa dificuldade? Primeiro é ler a legislação e tentar construir, acerca daquela legislação, uma aplicação prática dela, como que ela funcionaria na prática, na vida concreta. Isso dá para fazer em toda a legislação, em todos os ramos do direito. Então, por exemplo, tem lá, artigo 5º, inciso 11 da Constituição, isso aí eu sei de cor. A casa é o asilo inviolável do indivíduo, nela ninguém podendo penetrar sem consentimento do morador, etc. Tem lá, expresso no artigo 5º, inciso 11, a proteção ao domicílio. Então você constrói para cada uma daquelas exceções, prestar socorro, flagrante delito, munido de ordem judicial durante o dia, você constrói mentalmente aquele conceito que está presente ali na legislação. Você está estudando novação em direito das obrigações, que é uma forma de extinção das obrigações sem pagamento. Então você mentaliza como é que se daria a novação na vida prática, como é que ela se processaria. Além disso, além de tentar mentalizar aquele conceito que está na legislação, e veja que ao tentar mentalizar você vai perceber que vão surgir dúvidas, e aí você vai superar essas dúvidas na doutrina, mas não para se perder nela, mas para direcionar nela a informação que você dela necessita. Ao fazer isso, você vai perceber que isso já vai te dar uma familiaridade muito maior com a legislação.
Em segundo lugar, você precisa ler a lei não só uma vez, mas diversas vezes. Você vai perceber que à medida que vai lendo, você vai tendo sobre ela uma familiaridade, uma proximidade muito maior e vai aos poucos fixando aquela informação. É curioso, cada um de nós tem as suas particularidades. Eu tenho memória fotográfica. Então eu sempre estudava pelo mesmo código, né? Eu passei vários anos com o mesmo código, sempre trazia para as provas um código atualizado, mas trazia aquele que eu já estudava com ele, porque é aquele que eu já sabia onde as informações estavam. E é curioso, às vezes eu não me lembrava qual era um determinado conceito, qual era um determinado requisito, mas pela posição em que ele aparecia na página do código, eu conseguia fazer a distinção e acertar a questão da prova. Olha que interessante. Então, é uma recomendação que eu também faço. Em vez de estudar por via eletrônica pela internet, ou se estudar pela internet, pegue sempre o mesmo material, que a própria disposição física topográfica dos artigos pode facilitar o processo de memorização. E a gente teve também um pulo do gato, que eu apresento aqui uma dica muito interessante, que à época foi publicado um caderno de questões pela editora Ímpetus, do professor Carlos Eduardo Guerra. Como é que nós fazemos? Hoje nós temos diversos sites especializados em concurso, à época nós não tínhamos isso, então nós fazíamos questões um para o outro, éramos 3 amigos, então a gente estudava dessa forma. Mas aí foi publicado esse caderno de questões, eu até trouxe um hoje para mostrar aqui no vídeo. Esse aqui é de Direito Civil, volume 1, eu tenho todos. Todos estão, inclusive, não respondidos, não respondi nenhum no livro, para facilitar uma utilização futura. Tem de várias disciplinas. E por que esse material é espetacular? Porque ele traz exercícios muito simples, do tipo complete, verdadeiro ou falso, tão somente para facilitar a fixação do conteúdo. E aí você lia direito civil, processo civil, direito constitucional, tributário, etc. E depois lia a legislação e depois ia para Carlos Eduardo Guerra, fazia os exercícios, isso potencializava enormemente o trabalho de fixação das informações que nós estávamos estudando. Então, o ponto de partida da nossa preparação é a lei seca, o estudo da legislação. Não ler só uma vez, mas ler frequentemente e fazendo exercícios acerca dela. Perfeito? Amigos, essa é a nossa série Diário Oficial de um Concursando. Sou o professor Jean Nunes, aqui nas redes sociais do curso Temas, toda semana um novo episódio. Um abraço.